Oi gente, aqui é a Jade do Estranhos Sorrisos e o vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu vou falar sobre um aspecto muito específico do livro Uma Coisa Absolutamente Fantástica. Se você não assistiu o meu vídeo de resenha ainda, vou deixar linkado no card aqui em cima na descrição também. Mas eu quero falar sobre escolhas que um tradutor deve tomar quando ele está fazendo o trabalho dele. E tem uma palavra muito específica nesse livro que me deixou muito intrigada. Se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui no meu canal, não se esqueça de curtir, comentar aqui embaixo e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Esse vídeo aqui, ele surgiu de uma curiosidade que eu tive durante a minha leitura, porque em algum momento do livro, uma personagem que é presidente dos Estados Unidos vai começar, presidente ou presidenta, não sei como vocês preferem falar, vai se tornar um personagem recorrente na história. E é uma mulher. A Lígia Azevedo, que é a tradutora desse livro, ela escolheu traduzir The President, porque se a gente for analisar a língua inglesa, eles realmente não têm artigos exatamente como a gente tem, que definam o gênero da palavra. E The President poderia ser The President um homem ou The President uma mulher. E ela escolheu traduzir como a presidenta. A presidenta é uma palavra, a palavra presidenta, ela tomou muita repercussão aqui durante os períodos em que a Dilma ainda estava no poder. E ela queria que as pessoas se referissem, e ela se referia a ela mesma como a presidenta da República. E muita gente teve uma polarização muito grande com relação a essa palavra, muita gente dizendo que estava certo mesmo, muita gente dizendo que estava errado. E esse vídeo aqui, ele não é um vídeo pra mostrar exatamente um posicionamento e dizer isso aqui é certo, isso aqui é errado. Isso aqui é um vídeo de discussão. Eu achei muito interessante a escolha dessa palavra, é uma palavra que se repete muito ao longo da leitura e eu fiquei com aquela coisa martelando na minha cabeça até mesmo depois que a leitura acabou. E aí eu pensei, eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Pra quem não sabe, porque eu acho que eu nunca comentei muito aqui no canal, se é que eu já comentei, eu faço letras na Universidade Federal do Ceará. Letras português e inglês. E um dos ramos em que você pode trabalhar quando você faz letras, e é um dos ramos em que eu acho mais interessante e que eu participo de um grupo, na realidade, lá na universidade, é o da tradução. Uma das coisas que a gente aprende é que você tem que tomar escolhas, você tem que fazer várias escolhas enquanto você tá traduzindo. Então, por exemplo, o tradutor, ele pode ter uma frase do livro e ele vai ter que escolher se ele vai traduzir de forma mais literal para poder manter aquela disposição de palavras e a frase como ela está, ou mudar algumas palavras, mudar a ordem das palavras, alguma coisa assim, para poder se adequar mais à língua materna que vai receber aquela obra e não manter exatamente a frase como ela era, mas manter o seu significado. Essa é uma das poucas escolhas que um tradutor tem que fazer quando ele está traduzindo uma obra, principalmente uma obra literária, que é mais difícil ainda porque é cheio de conotação, o sentido conotativo e não denotativo. O sentido conotativo seria o da múltipla interpretação, enquanto o denotativo é o sentido de um significado só, o sentido dicionarizado da palavra. Quando a gente fala da palavra presidenta, tem dois pontos de vista que eu vou analisar aqui, que a gente discute muito dentro da linguística, que é uma das áreas das letras. Nós temos o lado da gramática normativa e nós temos o lado da gramática como... gramática não, a língua como organismo vivo. Se nós pegarmos a gramática normativa e formos analisar essa palavra, ela está errada. Porque o que representa o gênero da palavra, especificamente, não vai ser o "é" no final. Não vai ser o sufixo "é", vai ser o artigo do começo, que vai ser o presidente ou a presidente. Isso é o que vai determinar o gênero da palavra, se vai dizer se é uma palavra feminina ou se está se referindo a um sujeito masculino ou feminino. Assim como a palavra que você já deve ter ouvido muito esse exemplo, estudante.
Quando a gente toma essa palavra é o estudante ou a estudante, porque o que vai determinar o gênero é o artigo e não o sufixo. Então, se a gente fosse tomar esse lado da gramática normativa, seria categoricamente essa palavra está errado, o emprego dela está errado, porque estão mudando uma coisa que não muda o gênero da palavra. Então, considerando um elemento diferente como se mudasse o gênero da palavra. Se nós formos tomar a perspectiva da língua viva, a língua é um ser orgânico em constante mutação e que é uma coisa que é muito pertencente de cada um, sabe? Que eu acho uma perspectiva muito interessante. A gramática, ela tá lá para poder determinar o que é certo e o que é errado, botar as balizas muito precisas. Mas se a gente for parar pra pensar, a gente não fala do mesmo jeito que a gente escreve. Então, por que que a gente só consideraria o que tá dentro da gramática certo, se ela mesma dentro de si tem algumas contradições, e o que tá fora dela é tudo errado, e a gente fala tudo errado mesmo, e eu tô falando super errado agora, sabe? Tudo que tá fora é muito errado. Gramática normativa, ela tem uma perspectiva muito elitizada, enquanto essa do organismo vivo, da língua como organismo vivo, ela não só não é elitizada porque ela admite todos os tipos de variações, e é muito mais uma questão de observar esses fenômenos, como a língua vai se transformando ao longo do tempo, porque a língua sempre sofre mutações. E ela também aceita, como eu falei, ela não é elitizada, ela aceita variações de grupos sociais que não têm acesso a essa gramática. Quando a gente vai falar sobre, especificamente, a palavra presidenta, é muito mais, além de ser uma questão puramente linguística, é uma questão muito sociopolítica também. As pessoas que escolhem o uso dessa palavra, em geral, elas têm uma posição sociopolítica específica e elas querem deixar bem claro, enquanto estão construindo suas frases, enquanto estão falando ou escrevendo, etc. Não sei qual é o posicionamento da Lígia, que é a tradutora, mas foi uma coisa que me fez pensar bastante, assim, tipo, foi corajoso de certa forma ela ter colocado, porque ela colocou a marca dela ali. Se você parar pra pensar, isso é uma coisa que dizem muito também quando a gente tá estudando tradução. Toda tradução é uma traição, porque aquele texto que tá ali, ele não vai ser mais um texto somente do autor. O texto que tá da intrínseca, ele não é somente um texto do Hank Green. Na realidade, o texto do Hank Green, ele já passou pela mão de várias pessoas, mas se a gente tomar a perspectiva linguística, realmente, o texto no original é o texto do Hank, enquanto o texto em português, ele passou na mão de uma tradutora, passou na mão de vários editores, de várias pessoas, até que ele chegasse ao produto final, na nossa mão, na livraria, e ele é um texto que foi construído por várias mãos, ele vai ser diferente, sabe? Na língua inglesa, nem existe essa possibilidade de presidenta, porque eles não trabalham muito com artigos, sabe? É the president. The pode ser homem, pode ser mulher, pode ser qualquer outro gênero que você para pra pensar. Então, eu achei essa uma questão muito interessante. Então, depois de mostrar pra vocês um pouco com relação a essas escolhas, como uma palavra, ela pode ter todo um significado, quais são as escolhas que a pessoa tem que tomar quando tá traduzindo, o que é certo, o que é errado, de acordo com a gramática e de acordo com a perspectiva da língua viva e orgânica, em constante mutação. Eu também fiquei me perguntando com relação à necessidade que a gente tem, muitas vezes, de os escritores escreverem assim como está na gramática normativa, sabe? E a literatura, eu não acho que a gramática ela tenha surgido para se encaixar na literatura. A gramática normativa, ela tá ali para uniformizar discursos que sejam denotativos, discursos que sejam mais formais, um discurso público
um documento escrito, alguma coisa, esse tipo de documento, esse tipo de gênero de texto. Enquanto a literatura, ela não, na minha opinião, agora eu vou expressar a minha opinião, ela não deve se curvar a esse tipo de coisa. Por mais que a gente vê muitos autores, e às vezes a gente critica muito autores que não seguem essa regra. Que eles têm, mas é uma questão de você ter consciência, não é de você não saber que uma palavra é certa ou errada, mas você, quando for escrever, você ter a liberdade e a consciência de construir o seu texto da forma que for melhor para a história, da forma que você quiser. Guimarães Rosa, que escreveu Grande Sertão Veredas, é um dos autores que ele mais trabalha com neologismos, que ele mais trabalha com essa questão de subverter e de mudar a gramática, porque ele é uma pessoa muito conhecedora também da gramática. Ele estudou várias línguas, ele tem muito conhecimento daquilo e ele escolheu criar palavras novas. A gente também tem, um pouco mais longe, o Saramago, que muita gente reclama que ele não usa pontuação, que as frases dele são muito enormes, etc. E de fato são, mas isso é uma questão intencional, porque ele tem muito conhecimento de como aquilo vai, como é na gramática, como aquelas frases seriam compostas normalmente, de forma convencional, e ele adaptou aquilo para a melhor forma que vai ser expressa no texto dele, sabe? Eu acho que o texto dele não ficaria tão intenso se ele não tivesse essa liberdade de mudar a gramática, se ele tivesse que se ater muito àquilo. É muito limitante você achar que só isso aqui tá certo, tudo que tá fora tá errado. É muito limitante, na minha opinião. A Hilda Hilst, quando ela escreveu A Obscena Senhora D. A Obscena Senhora D é um livro maravilhoso de fluxo de pensamento. Mas por ser fluxo de pensamento, ele é muito intenso, vai acontecendo. Quando a gente tá pensando, as coisas elas não têm pontuação, elas não são organizadinhas, elas vão acontecendo num ritmo completamente diferente que não se encaixa dentro do discurso convencional. Então, como é que um autor, querendo transmitir aquilo, poderia transmitir esse tipo de narrativa se ele tivesse que se ater ao discurso convencional com pontuação do jeito que ela é, com acentuação do jeito que ela é, com as palavras escritas exatamente do jeito que elas são. Isso se atém, e isso se aplica, aliás, tanto a questão de pontuação, quanto a questão de palavras, como elas são ditas na oralidade, que eu acho, assim, completamente aceitável e ok, e bom, dependendo do que você quiser fazer. Se você está consciente de que se forem escolhas conscientes no seu texto, pra mim tá ótimo, sabe? Então, foi um vídeo assim, bem bagunçado. Mas eu espero que vocês tenham pensado com relação a isso. Se vocês já leram o livro, me digam se vocês tinham percebido isso, se vocês tinham pensado com relação a isso antes, enquanto vocês estavam lendo. E foram muitas questões que foram abordadas aqui. E é isso, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!